As inspiradoras vibrações do Consolador trazem profunda paz e alegria interior. A vibração criadora revigora a força vital individual no corpo, o que conduz à saúde e ao bem-estar, e pode ser direcionada conscientemente como poder curativo para aqueles que necessitam de ajuda divina, sendo a fonte da criatividade inteligente. A vibração de On inspira nossa iniciativa, talento e vontade. O batismo na vibração do Espírito Santo enfraquece o poder dos maus hábitos e desejos prejudiciais, ajudando a estabelecer hábitos e desejos bons, transmutando, por fim, o próprio desejo numa atração unidirecional pelo abençoado contato com Deus. Conhecer Deus não significa negar os desejos, mas sim atingir a completa satisfação. Assim como não podemos saciar nossa própria fome alimentando outra pessoa, também a alma jamais pode se satisfazer alimentando os sentidos. Os sentidos anseiam pela indulgência, ganância e tentações que os excitem e divirtam. A alma sente-se plena somente com a quietude, a paz e a bem-aventurança concedidas pela meditação e pelo uso moderado dos instrumentos sensórios. A ambição por coisas boas, realizações nobres e obras espirituais, humanitárias, deveria ser estabelecida no lugar do egoísmo, da ganância e da limitadora restrição do interesse exclusivo por si mesmo e pela própria família. Há grande regozijo quando empreendemos boas obras e realizações com o pensamento em Deus. Pelo contato com Deus no mundo e na meditação, todos os desejos do coração são satisfeitos, pois nada é mais valioso, mais aprazível ou atraente do que a alegria sempre nova de Deus, que confere satisfação plena. O desejo limita a consciência ao objeto desejado. O amor por todas as coisas boas, como expressão de Deus, expande a consciência do homem. Aquele que banha sua consciência no Espírito Santo desapega-se de objetos e desejos pessoais, enquanto desfruta de tudo com o júbilo de Deus em seu íntimo. Na meditação mais profunda, tal como praticada por aqueles que se adiantam na técnica de Kriya e Yoga, o devoto experimenta não apenas a expansão da vibração de Om, a voz dos céus, mas percebe que é capaz também de seguir a luz microcósmica do espírito no caminho reto da coluna vertebral, entrando na luz do olho espiritual, a pomba descendo do céu. Primeiro, a força vital e a consciência precisam ser retiradas dos sentidos e da inquietude corporal, cruzando os portais da energia cósmica representada pelo halo dourado do olho espiritual. Então, a consciência precisa imergir na luz azul que representa a consciência crística. Por último, precisa penetrar pela passagem estelar prateada rumo ao espírito, nas regiões ilimitadas do infinito. Essa luz dourada, azul e prateada contém todas as muralhas de raios eletrônicos, atômicos e vitratrônicos da vibração cósmica que temos de transpassar a fim de alcançar o céu. Nesses estados mais elevados de meditação, o próprio corpo se torna espiritualizado, abrandando a tenacidade de sua composição atômica para revelar sua subjacente estrutura astral como força vital. A aura, frequentemente retratada em torno dos santos, não é fruto da imaginação, mas a luz divina interior inundando todo o ser.
pela meditação ainda mais profunda, o corpo astral se sutiliza num corpo causal de consciência. Então, como pura sabedoria, a consciência causal transcende as vibrações do Espírito Santo, emergindo na consciência crística, através da qual ascende a consciência cósmica, o seio de Deus Pai. Esse, portanto, é o verdadeiro ensinamento de Jesus Cristo, que veio para batizar com o Espírito Santo. Somente aquele que pode ver o olho espiritual, não temporariamente, mas sempre, e que é capaz de perceber o Espírito onipresente através do olho espiritual, está qualificado para batizar os demais com o magnetismo cósmico do Espírito Santo. Simplesmente ver a luz ou poder mostrar aos outros a luz do olho espiritual não é suficiente. É preciso ser capaz de perceber o Espírito através do olho espiritual. Esse foi o batismo dado por João a Jesus. A Diksha concedida por um verdadeiro guru. Aquele que pode compelir o Espírito Todo-Poderoso a envolver o discípulo com o magnetismo cósmico. O discípulo, por sua vez, precisa estar adiantado e ser merecedor para ser capaz de receber tal batismo na onisciência, conferido por seu elevado guru, que está unido à consciência cósmica e, portanto, atua como canal do Espírito. Através de seus dois olhos físicos, o homem vê apenas seu corpo e uma pequena porção da terra de cada vez. Mas o batismo espiritual, ou iniciação recebida de um verdadeiro guru, expande a consciência. Todo aquele que possa ver, assim como Jesus, a pomba espiritual pousando sobre si, isso é, que possa contemplar seu olho espiritual de onisciência, onipresente, e pela perseverança na meditação, cada vez mais profunda, venha introduzir seu olhar nessa luz, perceberá todo o reino da energia cósmica e a consciência de Deus, que está nesse reino e para além dele, na bem-aventurança infinita do Espírito. A consciência de Jesus, o homem, que havia se tornado Jesus, o Cristo, estava permeada da onipresença do Espírito Santo, unida à sagrada essência vibratória de Deus, que sustenta tudo o que está manifestado. A totalidade da criação se tornou seu corpo, no qual existia e se movia sua pequena forma como Jesus. A fim de compreender exatamente o que significa estar Jesus cheio do Espírito Santo, é preciso destruir a superstição de maneira científica e metafísica, com a verdadeira compreensão do que isso significa, conforme demonstrado pelas ações e assertivas de Jesus. Ele falou da onipresença crística no Espírito Santo quando afirmou: não se vendem 2 passarinhos por um a ser? E nenhum deles cairá em terra sem o conhecimento de vosso Pai. Jesus, assim como também o fazem os iogues da Índia, que alcançaram a realização divina, podia não apenas predizer as ações das pessoas e o curso de acontecimentos distantes, através de vibrações telepáticas de pensamento, mas também podia conhecer todos os acontecimentos na criação vibratória através da percepção de sua onipresença crística. A consciência de uma formiga é limitada às sensações de seu pequeno corpo. A consciência de um elefante
se estende a toda a sua grande massa corporal. De maneira que 10 pessoas tocando 10 partes diferentes de seu corpo despertariam percepções simultâneas no animal. Mas a consciência crística, sentida na união com o Espírito Santo, estende-se até as fronteiras de todas as regiões vibratórias. Toda a criação vibratória é uma exteriorização do Espírito. O Espírito onipresente oculta-se na matéria vibratória, assim como o azeite está oculto na azeitona. Quando se espreme a azeitona, gotículas de azeite surgem em sua superfície. De modo parecido, o Espírito, como almas individuais, por um processo de evolução, gradualmente emerge da matéria. O Espírito se expressa como beleza e poder químico e magnético nos minerais e nas pedras preciosas, como beleza e vida nas plantas, como beleza, vida, poder, movimento e consciência nos animais, como compreensão e poder em expansão no ser humano, e então retorna à onipresença no super-homem. Portanto, cada fase evolutiva manifesta mais plenamente o espírito. O animal é livre da inércia dos minerais e da fixidez das plantas, para experimentar com a locomoção e a consciência perceptiva uma porção maior da criação de Deus. O ser humano, além disso, por sua autoconsciência, pode compreender os pensamentos de seus semelhantes e projetar sua mente sensorial pelo espaço pontilhado de estrelas, no mínimo, pelo poder de sua imaginação. O super-homem expande sua consciência e energia vital desde o corpo até o espaço inteiro, sentindo realmente, como seu próprio eu, a presença de todos os universos no imenso cosmos, assim como em cada diminuto átomo da Terra. No super-homem, a perdida onipresença do espírito, presa na alma como espírito individualizado, é readquirida. O super-homem alcança esse derradeiro estágio evolutivo após o batismo ou a imersão na vibração cósmica do Espírito Santo, progredindo a partir da consciência corporal e passando por sucessivos estágios de superconsciência, consciência crística e consciência cósmica. Quando a alma de Jesus atingiu o primeiro estágio, em sua tentativa de erguer-se acima do hábito do apego corporal, de encarnações que havia sido induzido pela natureza cósmica, Jesus, o homem, sentiu em seu corpo limitado a presença vibratória do Espírito Santo. A vibração cósmica inteligente, escutada intuitivamente no estado de comunhão interna na meditação. Nesse estado de desenvolvimento metafísico, a percepção divina do Espírito, como o Espírito Santo Consolador e como o poder de atração do amor e da inteligência de Deus presentes na consciência crística. É ilimitada pelo corpo, ocupando um pequeno ponto da região vibratória da Terra. No estado superior subsequente, pela imersão de sua consciência na vibração do Espírito Santo, com sua inteligência crística inerente, a consciência de Jesus foi transferida da circunferência do corpo para a fronteira de toda a criação finita, na região vibratória da manifestação, a esfera do espaço e do tempo, abarcando universos planetários, estrelas, a Via Láctea e a pequena família do nosso sistema solar, do qual a Terra é parte e na qual o corpo físico de Jesus era apenas uma partícula. O homem, Jesus, pequena partícula sobre a Terra, tornou-se Jesus o Cristo, com sua consciência permeando
todas as coisas, em união com a consciência crística no Espírito Santo. Tal estado pode ser cultivado externamente ao sentirmos o amor de Deus em seu reflexo como consciência crística, que atrai a matéria e a consciência para a divindade. E então, ao expandirmos esse sentimento de amor incondicional à nossa família, à sociedade, ao nosso país, a todas as nações e a todas as criaturas, podemos também atingi-lo expandindo internamente a consciência ao meditar no som cósmico de Om, a fim de transcender a semi-subconsciência, a semi-superconsciência, a consciência da alma e a semiconsciência crística, até alcançar a derradeira consciência crística onipresente. A pessoa crística ama todas as criaturas e, em verdade, sente cada porção da Terra e do espaço vibratório como sendo as células vivas de seu próprio corpo. Certa vez, Lahiri Mahasaya, o preceptor de meu guru, estava ensinando a escritura do Bhagavad Gita a um grupo de discípulos em Benares. Enquanto explicava o significado de Kutasha Chaitanya, a consciência universal de Cristo ou Krishna, ele subitamente gritou, ofegante: "Estou me afogando nos corpos de muitas almas, na costa do Japão." Na manhã seguinte, os discípulos leram nos jornais que um navio havia naufragado junto à costa do Japão, resultando na morte de várias pessoas. O acontecimento fatal sucedera no momento exato em que Lahiri Mahasaya, em sua onipresença, havia experimentado o naufrágio. O mesmo acontecia com Jesus. Ele havia conduzido com êxito sua consciência pelos graus ascendentes de expansão, e esse segundo estágio do nosso Espírito Santo. O estado crístico da onipresença, isso é, o que significa estar Jesus cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ou estado crístico, união com a presença de Deus na criação manifestada, é o estado habitual dos seres divinos que se encarnam para servir e elevar a humanidade enredada na ilusão. Uma vez que é o próprio Senhor, em seu aspecto como almas individuais, que está aprisionado nas incontáveis formas do reino criado, repleto de testes e dificuldades, lutas e sofrimento. Também os salvadores enviados por Deus decidem compartilhar os desafios e as tribulações daqueles a quem vem salvar. Descer outra vez a um corpo e uma mente requer assumir algum grau de ilusão, mesmo para mestres plenamente libertos. A bem-aventurança da intimidade com Deus Pai transcendem o espírito para além de todas as operações da ilusão. É acalentada pelos Cristos em períodos de transcendência, no samadhi da meditação, mas eles retornam de lá para o reino da manifestação, e seus limitantes princípios criadores, que tornam possível o drama cósmico, com suas interagentes forças e formas delimitadas. A natureza do mundo em manifestação é tal que um estado duradouro ou constante de emergência no transcendente seria quase infactível, ou mesmo impossível, para alguém cuja obra em prol da humanidade deva ser realizada em meio às pessoas. Algumas vezes, almas extraordinárias servem ao mundo
permanecendo principalmente em meditação transcendente, emitindo poderosas vibrações espirituais para contrabalançar o mal nesse mundo. Mas tais almas se retiram para refúgios longínquos e raramente ou nunca aparecem diante de homens comuns. Escrevi acerca de um de tais avatares, Mahavatar Babaji. Na autobiografia de um yogi, a própria natureza permanece em impotente assombro diante dele. O homem tropeçante necessita não apenas das bênçãos silenciosas desses sublimes benfeitores espirituais, mas também de exemplos próximos, que vivam como seres mortais para lhe infundir coragem, fé e desejo por Deus, e para demonstrar o caminho para a redenção. Assim entram em cena os seres divinos que decidem servir no ambiente dos tumultos humanos. Existe um estado estático de transcendência interior, na união com o absoluto, que a yoga define como Nirvikal Samadhi. A alma retém a experiência consciente de sua união com Deus transcendente, mesmo enquanto os instrumentos físicos e mentais do corpo estão envolvidos em modos usuais de expressão e em diligentes atividades. Esse é o objetivo do desenvolvimento, encontrado somente em seres sublimes. Ele pode ser experimentado por curtos períodos ou ao longo de meses em sequência por aqueles que são extremamente adiantados, ou mesmo durante alguns anos pelos que alcançam o que a yoga descreve como Brahmachati, o permanente estabelecimento na união divina. Estar no mundo da ilusão, enquanto se experimenta a indescritível bem-aventurança da realidade única, não manifestada, resulta numa conexão muito tênue com o corpo. Torna-se, por fim, uma proposição difícil simplesmente reter a coesão atômica da forma material ilusória, de modo a impedir a dissolução da alma individual no espírito. Assim, mesmo nos mais elevados estados de união divina, a natureza externa daqueles que estão unidos a Deus retém algum grau de ilusão e consciência individualizada do ego, simplesmente para manter coesos o corpo e a alma. Jesus, o homem que se tornou Jesus, o Cristo, ao desempenhar seu papel especial no drama de Deus, preparou-se para os 3 anos culminantes de seu ministério, quando teria que enfrentar o mais poderoso dos inimigos, a ignorância e o mal ilusórios. A fim de suportar o fardo pré-ordenado de sua missão, suas faculdades físicas e mentais precisavam ser forjadas e fortalecidas no fogo das provas e da tentação, consolidando sua consciência exterior na união divina de sua imutável realização interna. Ele teve de vencer os testes psicológicos e metafísicos de Satã antes de poder renunciar a toda a ilusão no terceiro e último estado de transcendência no espírito. A completa união do corpo, do Espírito Santo, da consciência crística e de Deus Pai, percebidos como um só no espírito. Ele sabia que, enquanto permanecesse encarnado no domínio de Maya, subsistiriam os testes mortais nascidos da ilusão. Embora Jesus já tivesse alcançado a libertação do espírito
Durante sua encarnação como Eliseu, seu corpo e sua mente em sua nova encarnação como Jesus traziam em parte o padrão de existências passadas. Ainda que não mais aprisionantes, as memórias e sugestões de sua consciência humana, anteriormente limitada, e de seus desejos mundanos, tentaram atrair sua consciência expandida de volta à consciência mundana, por meio da lei do hábito, que prende a alma à existência mortal. Esta é a explicação psicológica do fato de ter sido o hábito da consciência divina de Jesus tentado pelos hábitos mortais de Jesus, que foram estabelecidos em vidas anteriores e buscavam seduzi-lo, afastando-o do grande Consolador. A vibração do Espírito Santo, da qual resulta plena satisfação, já que é a soma total de todas as coisas terrenas desejadas. Muitos intérpretes modernos das Escrituras, incapazes de compreender por que um Cristo perfeito reconheceria a existência de Satã e o poder desse para tentá-lo, procuram descartar o antigo conceito de um diabo, afirmando ser esse obsoleto e metafórico. Deus é a fonte e a essência de todas as coisas, argumentam eles. Portanto, o mal não existe. Como poderia o mal existir num mundo criado pela divindade que é só bondade? Outros dizem que o bom Deus não conhece o mal, pois se conhecesse, certamente o destruiria. Ver Deus em tudo e negar o poder do mal para influenciar nossa vida tem suas vantagens. Pois mesmo admitindo que existia uma força maléfica, consciente, ou Satã, ela não pode influenciar a mente humana, a menos que este a aceite. Entretanto, é bastante contraditório negar a existência e as tentações do mal, enquanto se permanece sujeito ao sofrimento, sucumbindo a desejos que não condizem com a imagem de Deus em nosso interior. Ao habitar um corpo, já reconhecemos tacitamente a dualidade do mundo material. A filosofia pode apresentar um intrincado jogo de palavras com a verdade, mas aquilo com que cada indivíduo tem de lidar, em realidade, são as tendências obstinadas de seu estado de consciência atual. É melhor conhecer os artifícios do mal e as formas de combatê-los do que ser apanhado desprevenido em displicente negação. Somente o conhecimento, e não a mera assertiva sem realização, pode levar à emancipação final. Embora não se possa negar ser Deus a fonte de tudo que existe, e ser o mal uma parte de sua criação, é preciso também reconhecer que aquilo que denominamos mal é relativo. Certamente é terrível que a violência, os acidentes e as doenças destruam bilhões de pessoas a cada século. Todavia, a própria morte é necessária para a renovação e o progresso da vida. Além disso, a Terra não se destina a ser paradisíaca. Se assim fosse, ninguém desejaria abandonar o confortável corpo físico e em um mundo prazeroso a fim de voltar para Deus. Em certo sentido, o sofrimento vem em benefício do homem, pois o impele a buscar em Deus a transcendência à dor. Portanto, é difícil traçar uma linha divisória entre o bem e o mal, exceto em sentido relativo.
Para o próprio Deus, nada é mal, pois nada é capaz de minorar sua bem-aventurança imortal e eternamente perfeita. Mas, para a miríade de seres humanos, aprisionados no cadinho da existência mortal, o mal é real demais. E afirmar que Deus não reconhece tal sofrimento como maléfico implicaria ser ele um Deus muito ignorante. Há várias causas que podem ser apresentadas para explicar a ocorrência do mal no mundo. Alguns dizem que a responsabilidade por tais acontecimentos não é nem de Deus, nem de... Alguns dizem que a responsabilidade por trás de acontecimentos não é nem de Deus, nem de algum objetivo poder do mal. Eles rejeitam como superstição medieval a ideia de que Satã seja uma criatura real, como um dragão que deva ser destruído pela espada de um triunfante cavaleiro. E tentam rechaçar o conceito de Satã, afirmando que a origem do mal é subjetiva, surgindo de fatores psicológicos, dos pensamentos e das ações do próprio homem. Isso talvez possa ser admitido no caso de atos hediondos perpetrados por almas degeneradas que causam sofrimento a seus semelhantes. Mas o que dizer do sofrimento das doenças, dos ferimentos e da morte prematura? De acordo com a concepção de que o mal é subjetivo, mesmo tais sofrimentos resultam das opções e dos atos equivocados do homem, sua falta de harmonia com as leis universais. Nesse sentido, é certamente verdade que o mal na vida do ser humano é auto-engendrado. Se um homem golpeasse uma parede de pedras com seus punhos, o inegável resultado maléfico da dor não seria produzido ou desejado pela parede, mas a consequência da ignorância dele ao golpear a dureza naturalmente inflexível das pedras. Igualmente, pode-se dizer que Deus é a parede de pedra da bondade eterna. Seu universo subsiste pela operação de leis justas e naturais. Todo aquele que seja suficientemente tolo para utilizar de modo impróprio sua inteligência, agindo contra essa bondade, produzirá inexoravelmente o mal da dor e do sofrimento, não devido a qualquer intenção ou desejo de Deus, mas às formas perniciosas da vida, colidindo com os eternos princípios do bem subjacentes a todas as coisas em Deus. O homem possui a dádiva divina do livre-arbítrio para sintonizar-se com a bondade, a paz e a imortalidade de Deus. Aqueles que utilizam de maneira contrária à sua vontade e agem fora de sintonia com Ele, transgredindo suas leis, destinam-se a sofrer pela repercussão de suas más ações, de acordo com a lei de causa e efeito. Um menino dotado de razão pode desfrutar de perfeita saúde e proteção sob a estrita disciplina de sua mãe. Mas, ao crescer, ele diz: Mãe, sei que estou seguro sobre seu cuidado, mas me pergunto por que a senhora estimulou minha inteligência e me concedeu o poder de livre escolha, se lhe cabe sempre decidir como eu devo me comportar. Quero tomar minhas próprias decisões. Descobrirei por mim mesmo o que é bom ou ruim para mim. E a mãe responde: Filho, é justo que você exija o direito de utilizar o seu livre-arbítrio. Quando você
ainda era indefeso e sua razão não havia desabrochado, eu o apoiei com a proteção do amor maternal. Agora, os olhos de sua razão estão abertos. Já é hora de você depender da orientação de seu próprio discernimento. Assim, o jovem se aventura no mundo, desprotegido, com seu discernimento apenas parcialmente desenvolvido. Ele abusa das leis da saúde e adoece. Escolhe companhias erradas e se envolve numa briga, que resulta num olho roxo e uma perna quebrada. É a Mãe Divina que tenta proteger cada bebê através do amor instintivo dos pais. Mas chega um momento em que a criança cresce e tem de proteger-se pelo exercício da razão. Se for guiado corretamente pelo discernimento, o jovem se torna feliz. Todavia, se utilizar a sua razão erradamente, provocará um mau resultado. Pela análise precedente, pareceria que a causa do mal é mais subjetiva do que objetiva, e que muito do mal se deve à ignorância e ao julgamento errôneo do homem. Não há alguma força malévola no universo. O poder dos hábitos é um exemplo apropriado. O mal, resultante da excessiva indulgência física ou insensatez, a doença, a escravidão, as tentações, não surge até que o homem, por um ato de juízo equivocado, perde-se e, por meio de repetidas transgressões, permite que a indulgência imprópria se torne um hábito na consciência. Todos os hábitos, bons ou maus, controlam e escravizam a mente. Apenas depois que a vontade se tenha deixado vencer por repetidas ações, boas ou más, resultantes do bom ou mau julgamento. Por que então algumas crianças nascem com tendências especiais para o autocontrole e outras com tendências de fraquezas, antes de terem qualquer oportunidade de exercitar sua razão e livre-arbítrio? Alguns intelectuais afirmam confiantemente que a hereditariedade é responsável pelos bons e maus traços de uma criança. Mas por que um Deus imparcial dotaria de boa hereditariedade uma criança, lhe produzindo um bom cérebro, inclinado somente a boas tendências, e outra criança de uma hereditariedade ruim e um cérebro disfuncional, inclinado a praticar o mal sob a influência compulsiva de maus instintos fisiológicos? Uma resposta é encontrada na lei da reencarnação e em seu corolário, o karma, o agente cósmico de justiça que atua pela lei de causa e efeito, governando as ações de todas as pessoas. Conforme essa lei, a alma atrai para si uma hereditariedade boa ou ruim, uma mentalidade boa ou ruim, de acordo com desejos e hábitos formados em encarnações anteriores na Terra, os quais, não tendo sido purificados, são trazidos de sua última encarnação até o renascimento na vida atual. O bom ou mau discernimento de todas as encarnações, atuando através da lei de causa e efeito, cria boas ou más inclinações em uma pessoa. E tais inclinações a atraem ao renascimento numa família com boas ou más tendências hereditárias, ou
além dos efeitos da hereditariedade, a um ambiente e experiências de vida compatíveis com suas propensões kármicas. Desse modo, pode-se dizer que o mal na vida de um homem surge de seu próprio julgamento errado. Embora todos esses fatos apoiem a alegação de que o mal seja subjetivo, de que o homem possa ser acusado de utilizar mal sua razão e, ao criar desarmonia com as leis de Deus, dar origem ao mal, tal explicação não justifica de modo adequado todos os aspectos do mal inextricavelmente ligados às miríades de manifestações da criação. Milhões de bactérias e virulentos exércitos invisíveis de germes pululam em silêncio pela terra, procurando, como gafanhotos devoradores, destruir as safras das vidas humanas. Incontáveis doenças infestam plantas e animais que não possuem livre-arbítrio e, consequentemente, não poderiam atrair esses infortúnios com um mau karma anterior. Por que ocorrem mortes em inundações e cataclismos? Não parece possível que os milhões de pessoas destruídas pela fome e inundações na China pudessem ter sofrido devido às suas ações passadas em vidas anteriores. Porque existe canibalismo na natureza. O filhote de salmão vive da carne de sua mãe. O peixe grande come o peixe pequeno. Então o pescador se alegra ao fiscar o peixe grande, enganando-o com uma isca. E quanto mais o peixe luta pela vida, mais o desportista se alegra, dizendo: "Nossa, que salmão!" Quem gostaria de trocar de papel com o peixe? Porque os homens se exterminam na guerra? Porque até mesmo os pensamentos de julgamento maldoso e as emoções de ciúme, vingança, ganância e egoísmo surgem, afinal, na mente humana? Se o homem é feito à imagem de Deus e Deus é bom, então a dedução lógica é que o homem não poderia ser outra coisa senão bom. As guerras resultam do egoísmo industrial e territorial, do fato das nações se encolerizarem com o egoísmo nacional e a ambição de posses. Mas por quê? Os conflitos não podem ser evitados por discussões parlamentares? Porque o assassínio do arquiduque austríaco, Franz Ferdinand, lançou o mundo numa violenta conflagração, precipitando a Primeira Guerra Mundial. Pense em Tamerlão, imperador da Índia, assassinando 1 milhão de hindus depois de sua vitória. Pense nos astecas que costumavam arrancar o coração de seus prisioneiros de guerra, centenas de cada vez, diante das imagens que idolatravam. Pense nas feiticeiras e nos mártires, queimados sob o zelo da fé cristã. De que maneira déspotas como Hitler adquirem poder para impor incalculáveis horrores à humanidade? E o que dizer da Guerra das Cruzadas, empreendida em nome dos ensinamentos de Jesus? Ensinamentos que enfatizam apenas o amor aos inimigos. E do fato de que milhares de sacerdotes defenderam essa guerra e oraram pela destruição de seus irmãos inimigos e pela sua própria vitória. O homem não criou a tentação física, as bactérias mortíferas, os cataclismos naturais. Desde o princípio, o mal existiu para iludir o homem e influenciar seu livre-arbítrio. Como é fácil para a maioria das pessoas
serem sujeitas à tentação material, definharem espiritualmente e fazerem exatamente aquilo que as prejudicará. A luta dos animais caçando-se mutuamente, a batalha de forças opostas e destrutivas na natureza, os germes predadores, o poder da ilusão para induzir o julgamento maldoso dos homens, as tentações infinitamente criativas de praticar o mal, mesmo em oposição a um melhor julgamento, demonstram com clareza que existe uma força objetiva do mal, que tenta destruir as expressões comprobatórias do bem infinito.